We will now hear Dr. Mariana Fonseca Braga's presentation on community resilience during the COVID-19 pandemic and beyond. Mariana é designer híbrida e pesquisadora de design no Imagination Lancaster, no Instituto de Artes Contemporâneas da Universidade de Lancaster. Mariana investiga resiliência comunitária na área de saúde pública. Mariana is a hybrid designer and design researcher in Imagination Lancaster at Lancaster Institute for the Contemporary Arts. Mariana investigates community resilience in the public health area. Mariana, a palavra é sua, bem-vinda. Mariana, you have the floor now. Welcome. Let's enjoy your presentation. Thank you for introducing me, Luciana. Are you with me, Pedro? Sim, estou aqui. Hi. Obrigada. Good afternoon. So, good day, everyone. I will speak in both languages, English and Portuguese. Pedro is going to be my interpreter today. Thank you so much, Pedro, and patience. The first time I am doing this as well. Your turn, Pedro. Sorry, I can't hear you. It's your turn to translate. Ok. Ela vai começar a palestra a falar inglês e agradeceu o convite e eu vou traduzir para ela para o português. So, good day, everyone. Bom dia, pessoal. Before quickly introducing myself, I would like to thank Fiona Frank. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer Fiona Frank. Fiona Frank And the awesome colleagues from the Lancaster Environment Center for the invitation. e os colegas do Centro de Lancaster pelo convite. Also, thanks so much to all the organizers, attendees, interpreters. Obrigado também aos organizadores, aos intérpretes e aos presentes. And volunteers that made this event possible. E voluntários que fizeram esse evento possível. And wisely transmitted in 2 languages. I really appreciate that. Está sendo transmitido em 2 línguas, né? I am Mariana Braga, a design researcher. Sou Mariana Braga, pesquisadora de design. I use creative design methods to learn about underserved communities' knowledge and strategies for health living. Ela utiliza... desculpa, falhou desculpa, não ouvi aqui. I utilize creative design methods to learn about underserved communities' knowledge. Ela utiliza métodos de design para estudar o desenvolvimento de comunidades. O conhecimento de comunidades e estratégias sobre vida saudável. Sorry, Pedro, desculpa. Não, vamos junto. Okay, so I am also interested in understanding how communities mitigate their health challenges. Eu também estou interessado em entender como as comunidades resolvem os problemas do dia a dia. And how they can influence policy making. E como eles podem influenciar as políticas públicas. I am chuffed and honored to be here today. Estou honrado de estar aqui hoje. Sharing a bit of my research with you. Compartilhando um pouco da minha pesquisa com vocês. For this important cause. Dessa causa tão importante. Before I start, just a gentle heads up for my brilliant interpreter, Pedro. Para começar, um alô para o intérprete. Um aviso.
um aviso. This presentation was divided into two parts. Essa apresentação foi dividida em duas partes. The first one will be presented in English A primeira parte vai ser apresentada em inglês, because it aims to convey the theoretical background that underpins my work. porque ela pretende endereçar os address to, As fundações teóricas as do fundações trabalho. teóricas do trabalho, né? E os termos também. Yeah. And it is the colonial message that must be understood by colonial mindsets. E é uma mensagem colonial que De- deve ser decolonial, né? Uma mensagem decolonial que deve ser entendida por entendimentos decoloniais. That many of us hold in a way or another, Que muitos de nós ainda mantemos, né? De uma maneira ou de outra, pensamento decolonial. because of our education or lived experiences in a colonial world. Por causa da nossa educação e das nossas experiências no mundo colonizado. In the second part, I will present a collaborative project with communities Na segunda parte, eu vou apresentar um projeto colaborativo com as comunidades about their resilience during and beyond the COVID-19 pandemic. sobre a resiliência durante e depois a epidemia de Covid. I will speak in Portuguese as a form of activism. E eu vou falar em português como uma forma de ativismo. A way of honoring my mother tongue Uma maneira de honrar minha língua materna and all the other languages of native indigenous peoples which you haven't learned or been aware of. e de todas as outras línguas nativas do Brasil. So this picture in the backdrop is in the Amazon, Rio Xingu. Essa foto da apresentação é no Xingu, no Amazonas. And my dream research is in the Amazon. Enquanto ela fazia a pesquisa lá na Amazônia. Não, a pesquisa dos meus sonhos é na Amazônia. Desculpa. And I am not an environmental scientist, so I wrote something about my motivations to do research there because Eu não sou uma pesquisadora do meio ambiente. E a segunda parte? isso. Mas eu escrevi um pouco sobre isso porque eu acho que é tão importante conhecer a Amazônia. So, and it is because I believe that there's so much knowledge that we haven't been aware in Amazonia and from peoples from Amazonia. And some people say, sorry. Porque eu acredito que tem bastante conhecimento dos povos da Amazônia. Some people say that the Amazon is the lung of the planet. Algumas pessoas dizem que a Amazônia é o pulmão do planeta. I would say that I see the Amazon as the heart. Eu diria que a Amazônia é o coração. Each river, water stream is a vessel that pulses for life. Seus rios são como veias Que pulsam pela vida, batem pela vida. Every time I get there, I land there, I see from above Toda vez que eu chego lá, eu olho de cima, those lands and navigate those waters. I have the confirmation about what matters in this world. essas lentes, com essas lentes eu tenho a confirmação do que importa nesse mundo.
Despite not being an environmental scientist, apesar de não ser uma cientista do meio ambiente, I have no questions about our need to move away from the Western self-centered human, non-human view that has been widely advocated and disseminated worldwide. não tive dúvidas sobre a necessidade de sair da centralização do conhecimento na minha pesquisa para um outro polo. Eu não tive dúvidas sobre a importância da gente não ter o ser humano como ponto focal do planeta, porque somos focalizados no ser humano, na importância do ser humano, e nós precisamos mudar esse ponto de vista. We are only a small part of life on Earth. Nós somos apenas uma pequena parte da vida na Terra. So just a little bit about my theoretical background that I think that is aligned with what other colleagues have been doing, but for sure from another perspective, from another area of knowledge. I am interested. Uma parte, ela vai introduzir agora as bases teóricas. I am interested in the ways communities can participate and influence the creation and management of their health and environment. Ela se interessa pela maneira como as comunidades podem interagir para influenciar as maneiras como a sociedade pode interagir com o meio ambiente. A gestão da saúde e do ambiente, como as comunidades podem influenciar, né, as decisões relacionadas à gestão de sua saúde e ambiente. I am interested in how communities are informed to make their choices. Eu tenho interesse em como as comunidades se informam para tomar as decisões. Tomar suas decisões, isso. And I am also concerned about the way policies that affect people's lives are crafted. E também me interessa como as políticas que afetam a vida das pessoas são desenvolvidas. And also in who has a say in policy-making processes. E também quem tem direito à fala no processo de desenvolvimento das políticas. Another part of my theoretical background Outra parte da minha fundamentação teórica comes from co-design. Vem do co-design. And co-design is about building equitable collaborations. O co-design versa sobre a construção de colaborações equânimes. Igualitárias. Igualitárias. And enabling mutual learning. Para possibilitar o aprendizado mútuo. That can contribute to policy making, to the ways policies are made. Que podem contribuir para a maneira como as políticas são feitas. In the case of my research interest. No caso da minha pesquisa. So most of my research has been being conducted in the area of global health challenges. Boa parte da minha pesquisa foi conduzida nos desafios, em áreas de desafios globais da saúde. Isso é difícil. And recently, some approaches such as One Health and planetary health. Perdão, travou, a internet travou aqui. Não ouvi. And recently, some approaches such as One Health, planetary health.
E recentemente algumas abordagens como uma saúde global, né? Uma saúde planetária. have emerged Emergiu in the area of health, na área da saúde. especially Western health. And I found very curious that Na saúde ocidental, achei... e eu acho muito curioso que isso. that these approaches and the principles of those approaches are deployed by native peoples for so many years, and these peoples have been neglected. Why we are not learning from peoples who have managed their lands so properly, instead of putting in new languages and talking about stuff in Western ways with approaches that have been failing, although I am not an environmental scientist again. But we have been warned for so many years about the way we have been unsustainable, and things change very, very slowly. E é curioso como nós não escutamos as populações que vivenciaram novas maneiras de lidar com a terra e usamos ainda, principalmente o conhecimento ocidentalizado de abordagem, né? Com esses conhecimentos nativos. So this is only an example from a team who worked with Donella Meadows, an environmental scientist. Desculpa, travou de novo. The slide is showing just a warning from a team of environmental scientists. Essa linha diz mostra um aviso de uma pesquisadora, uma pesquisadora do meio ambiente. De uma equipe, né, de pesquisadores do meio ambiente, que foram liderados por Donella Meadows. And they, many years ago, since the 70s, have been warning about that, and they say that we will reach a world collapse by 2030 if we keep the things as they are. E eles vêm avisando há muitos anos que nós poderemos chegar a um colapso em 2030 se mantivermos o ritmo atual. And she says something that I found very interesting, that only shared visions can be sustainable, and it's not easy to achieve a shared vision. And I am mostly concerned about whose visions are considered when we are talking that we are building responsible visions about futures. And we talk a lot about the future, but it is a lot about what we do in the present that is going to contribute what, you know, about what our future will look like. E ela apresenta essa linha também que diz que apenas uma visão compartilhada pode ser sustentável no desenvolvimento de novas políticas novas maneiras de viver o meio ambiente. And the problem, in my point of view, and my field, and also related to these ways we approach health, is about how many ways of conceiving, planning, and making, of thinking, knowing, and doing, and being, have Western approaches been neglecting, disavowing. E um dos problemas é quantas maneiras de conceber, planejar e fazer, pensar, de conceber o conhecimento, a abordagem ocidental vem negligenciando nos últimos anos. And one part of the colonial studies and the colonial philosophers, I have already talked about these colonial views that see other lands as empty lands.
And actually, Uma parte do pensamento colonial é imaginar essas outras terras como vazias. even if these imaginaries are proven wrong, E mesmo esses imaginários já se provaram errados, our lands are still seeing other lands through the same lens. eles estão vendo as mesmas terras? Com Não as peguei essa. visões de mundo. Nós ainda mantemos as mesmas visões de mundo colonial em relação a essas terras. So it was like in the past, those peoples didn't exist, those cultures. And all the ethical implications of these colonial projects are still present in the way we see the human being, the European man that influenced that even the laws that we have nowadays are based in a model of human. E todas essas implicações éticas desse projeto colonial de pensamento, de pensar as terras dos outros como vazias, nós ainda mantemos esse pensamento nos dias de hoje. É que a figura do ser humano continua a ser baseado no homem europeu. So this and all the opposite pairs from Western cultures like rational, irrational, serve to categorize other peoples that will be often irrational. E essa categorização de povos racionais e irracionais é uma concepção europeia. And I like very much the work that has been done by Native Land. I don't know if you can see the map. Gosto muito do trabalho que foi feito pela Native Land, Yeah. And so they are mapping, so all indigenous peoples, languages, territories, where they are. Eles estão mapeando as línguas e os territórios indígenas onde eles estão. And if you think about in colonial times, when they arrive and divide those lands into states. Se pensamos na época das colônias, quando eles chegavam e dividiam esses territórios em estados. Completely neglecting the existence of other people's cultures, languages, and also other social rules that they didn't know and were not interested in knowing. Negligenciando completamente as línguas, os povos e as culturas que ali habitavam. So there is a part of the literature that I like very much, and I think aligns well here. Uma parte da literatura que eu gosto muito que se alinha. And that sheds light on this beyond the human question. And I think this is important as well because Isso vai além da questão humana. Da centralidade do ser humano. And that's about Levins Morales. It is she talks about how we should see ourselves as integrated in the planet. E no pensamento de Levins Morales, ela escreve como nós devemos pensar o final. Ela sugere, né, a importância de nos sentirmos mais integrados ao planeta do que uma parte do planeta. And she says, we live on a planet that has been changed by the actions of human beings to the point that it is
it may not continue to support our existence. This planet we talk about so much isn't just a location, it's a biosphere, a living organism of which we are part and on which we depend. I don't refer to our ecosystem as the environment because that term implies that the biosphere is really a kind of stage for human activity, a backdrop existing to support us. It also tends to segregate what we consider natural and not, to place the habitats we have engineering with and we ourselves outside nature. And I think this aligns very well with some indigenous concepts that we cannot generalize as well, because there are so many peoples. Você poderia voltar para eu traduzir o texto? Sorry. Ela leu esse trecho de Lewins Morales, né? Nós vivemos num planeta que foi modificado pela ação humana até um ponto em que pode inviabilizar a própria existência da raça humana. Esse planeta não é apenas uma localidade, um espaço, é uma biosfera, um ambiente, um organismo vivo do qual nós fazemos parte, do qual nós dependemos, e ela não se refere ao ecossistema como meio ambiente, porque esse termo implica que a biosfera é apenas um palco para a atividade humana, servindo apenas para nos servir, né? E isso tende também a segregar o que nós consideramos natural ou não, para colocar os habitats, para construir os habitats que nós criamos e nós mesmos fora da natureza, né? Para segregar a natureza do... I will jump this. This was just to wrap up and summarize the later slides. I think there are two phrases that do this well. Essa frase de Mandela, ser livre não é apenas se liberar das correntes, mas viver de uma maneira que respeite e melhore a liberdade dos outros. Desenvolva. And the other phrase that I think is the most important here, and emphasizing that I think the most important voice here in this conference is to come yet, that is Nelly's voice, is that until lions write books, history will always glorify the hunter. E essa última frase que ela acredita que sumariza bem essa conferência, que até que leões escrevam livros, a história sempre vai glorificar o caçador. Eu vou mudar para o português agora. É gincana. Agora eu vou falar de um projeto. I'll be talking about a project. Muito rapidamente, que eu realizei com comunidades em assentamentos informais. It's a project she developed in informal settlements with some communities. E esse foi um projeto colaborativo, que nós trabalhamos também com as comunidades e com universidades no Brasil. It was a collaborative project, and she worked with different universities in Brazil and UK. E nós falamos com comunidades, e escutamos comunidades de duas cidades, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. And they worked with communities in two cities, Belo Horizonte and Rio de Janeiro. E 11% dos households,
das residências no Brasil estão, em Belo Horizonte, estão em assentamentos informais. 11% of the housing in Belo Horizonte is placed in belongs to informal settlements. And 19% em Rio de Janeiro. Oh, sorry, em 19% no Rio de Janeiro. 19% in Rio. E aqui é só o exemplo de algumas, o que eu vou trazer aqui são mais as falas da comunidade, e a gente faz um trabalho de mapeamento de como eles estão aplicando esse conhecimento, na verdade, para resolver, por exemplo, políticas públicas que não funcionam. This mapping will... desculpa, eu perdi. That is, I will bring mostly the voices of communities rather than showing the mapping work that we do about how these communities' knowledges and strategies have been applied to solve policy problems when policies don't work properly. Então, isso é uma fala de um dos membros das comunidades. This is a speech of one of the members of the community. Pedro, depois eu vou ter isso traduzido, tá? Beleza. Já, tá bom? Essa questão da prevenção, ela é muito complexa. A gente tinha orientações como mantenha isolamento social, utilize álcool em gel e lave as mãos com frequência. Cara, nada disso se aplica à nossa realidade. Manter distanciamento social não tem como. A gente vive em casas onde tem pessoas aglomeradas, às vezes com mais de 10 pessoas. Lavar as mãos com frequência também não. A gente tem problema com a falta de água, isso é recorrente. É algo que faz parte da nossa realidade. Então se torna mais um problema. E o outro era o álcool em gel. A gente está falando de pessoas que trabalham no mercado informal, que não tinham reservas de recursos para emergências, como essa do Covid. Então, não conseguiriam incluir mais esse custo de sobrevivência também dentro do seu orçamento. And this is the translation. Want me to read? Okay. This issue of prevention is very complex. We had guidance like keep socially isolated, use hand sanitizer, and wash your hands frequently. None of this applies to our reality. Maintaining social distancing, there is no way. We live in packed houses, sometimes with more than 10 people. Wash hands frequently. Also know we have a problem with lack of water. This is recurring. It's something that is part of our reality. So it becomes one more problem. And another one was hand sanitizer. We are talking about informal workers who don't have savings for emergency like this COVID one. So they weren't able to also include the survival cost well into their budgets. E essa é uma outra frase de um membro da comunidade e foi muito interessante porque ela é uma enfermeira, uma doula, um profissional da área de saúde, mas que mora na comunidade. E durante a mesa redonda, ela perguntou, será que o vírus do Covid existe de fato? Será que não é só uma manipulação? Será que não existe um interesse político encoberto nisso tudo? Porque a confusão no Brasil era tão grande que as pessoas ficaram confusas e também o posicionamento político influenciou essa confusão. So this speech is a community member, a nurse, and it questions the reality of COVID. So to emphasize how people were confused with plenty of contrasting information at the time. E uma outra coisa que ficou muito claro também são como as comunidades sentem o total negligenciamento do poder público. And another thing that became clear is how the communities
see feel the lack of interest of the public resources investments in their own communities. E a questão, a relação também com as políticas e com a forma que os governantes lidam com a comunidade. And the relations with the politics and the way the government deals with the community. É muito claro que eles sabem It's very clear that they know que eles são deixados à margem e mantidos à margem. it's very clear that they know they are kept the margin and are left there of the public politics. E uma outra coisa é que, felizmente, nas comunidades, Another thing in communities, eles têm tomado consciência maior they're being more aware do interesse político apenas na época da eleição. of the politics, the politic interest, the interest of the politicians only in the time of elections. Então, as comunidades têm resolvido muitos problemas na prática relacionados ao Covid e à falta de recursos destinados às comunidades, além da falta de informação. So the communities are solving many of the problems that derive from the COVID. E eles têm desenvolvido parcerias além do setor público. And they are developing partnerships beyond the public sector, E isso é o que eu chamo quando as comunidades projetam design. That's when the communities And this is what I call when the communities design. Eu não vou me aprofundar nisso, porque meu tempo está acabando. I'm I'm not going further because I'm running out of time. Mas o trabalho que eu faço é mapear essas áreas de desafios. My work is to map these areas, these challenges. E também as estratégias e a forma que as comunidades têm resolvido, que também envolve estratégias de risco. And also the challenges and the strategies they develop, and that also involves risk strategies, Por causa da falta de acesso ao conhecimento apropriado ou a um suporte público adequado. because of the sometimes lack of the correct knowledge of the public help, Appropriate knowledge. the appropriated public help. Só para concluir, a mensagem que eu queria deixar aqui, porque no meu campo de trabalho se fala muito em empoderamento.
sum up, in my field of work, people say much about empowerment. We talk a lot about empowerment, but I would like to clarify que empoderamento das comunidades nunca deveria significar a falta de responsabilidade do governo e setor público com os cidadãos, que é necessário. And I would like to clarify that, well, Empowerment should never mean the lack of government and public sector accountability towards citizens, which is needed. Thank you. Obrigada.